Uma boa noite a todos, bem-vindos à nossa live da Associação Casa da Esperança, em tempos de coronavírus, que a gente possa aproveitar ao máximo as possibilidades que a tecnologia nos traz, para que a gente possa conversar um pouco essa noite sobre a espiritualidade nesses tempos de coronavírus. Muito tem se discutido e tem se falado em vários aspectos éticos, médicos, da importância e da dimensão que isso tomou para toda a humanidade. Então é importante que a gente aproveite também espaços específicos para falar sobre a nossa vida espiritual, sobre como o Espiritismo enxerga a situação atual e essa crise, e de que maneira nós podemos utilizar isso para o nosso crescimento moral e espiritual. Eu quero abrir a noite de hoje com uma mensagem que fala: acima de todo mal. Toda dor vem e passa, a doença chega e se vai. Cada problema tem a solução adequada em nosso progresso. E acima de todo mal, permanece sempre o espírito imortal e o amor de Deus. E é exatamente isso, nesse momento em que a pandemia de coronavírus assola todo o planeta Terra, em que as pessoas se dão conta da nossa situação frágil em termos de corpo físico humano, nesse momento onde todos nós somos convocados a permanecer em casa, para evitar a disseminação do vírus e evitar que nós tenhamos uma curva elevada de contaminação que pode sobrecarregar os sistemas de saúde, é nesse momento que todos nós acabamos parando para refletir sobre o que está acontecendo, sobre o nosso medo de morrer, sobre o nosso medo de ficar contaminado, sobre o medo de sofrer, sobre o medo da contaminação das pessoas que nós amamos, nossos pais, idosos, nossos avós, nossas pessoas queridas, nossos mestres, professores, profissionais de ambas as áreas, já que hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior do que nós tínhamos há décadas atrás. Então, não é incomum nós termos pessoas na faixa dos 70, 80, até 90 anos extremamente ativas. Isso faz com que, nesse momento, esse grupo, o grupo de idosos que seja o grupo de maior exposição, tenha que ficar recolhido em casa. E essa proteção faz com que também nós tenhamos que nos voltar para o nosso íntimo. A gente tem que se voltar para o nosso autoconhecimento e analisarmos como está a nossa vida, analisarmos como está o nosso dia a dia e se nós estamos preparados ou não para enfrentar todo esse momento de autorreflexão e de autopreparação. Rodou pelas redes, principalmente pelo WhatsApp, uma mensagem que falava nesses últimos 15 dias, uma mensagem que a princípio é psicografada e que colocava como esses últimos 15 dias trouxeram uma mudança brusca para a humanidade, fazendo com que o ar esteja mais puro, que os mares e os rios estejam mais limpos, que os animais possam estar aí
voando e vivendo livremente, que toda essa transformação em termos de nós estarmos mais em casa fez com que nós tivéssemos que reavaliar o quanto é importante nós estarmos agora presentes com a nossa família, o quanto o nosso lar é bom, o quanto a nossa família é preciosa nesse momento, o quanto é importante o toque e o contato físico, o quanto é importante nós estarmos juntos dos nossos pais, dos nossos avós, e que coisas simples e cotidianas do dia a dia, como uma reunião familiar, por exemplo, que se tornaram proibitivas nesse momento, como um aperto de mão, um abraço, se tornam tão importantes para a nossa religião, para nosso dia a dia. E isso é bem verdade, porque nesse momento todos nós paramos para refletir sobre a importância da nossa vida, sobre quais são os valores que nós cultivamos, que nós estamos cultivando. Com certeza, o mundo não vai permanecer igual depois desses meses que nós estamos atravessando. E a doutrina espírita nos coloca de uma maneira bem objetiva, e nós temos discutido isso muito dentro da doutrina espírita, todos nós que estudamos e a conhecemos já há alguns anos, no período que o planeta Terra está passando, que é um momento de transição, que é onde nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. E comentávamos que isso poderia se dar de várias formas, quando, para nossa surpresa, nós nos deparamos agora com esse momento acontecendo. Toda essa pandemia pelo coronavírus faz com que as fronteiras se fechem, faz com que os países comecem a pensar mais em saúde, em bem-estar, faz com que coisas antes inimagináveis, como vários países trabalhando juntos para o desenvolvimento e a produção de equipamentos de proteção, de álcool gel, de ventiladores, comecem a acontecer. Faz com que países ricos comecem a distribuir dinheiro para seus habitantes mais pobres. Faz com que o Fundo Monetário Internacional pense em utilizar trilhões de dólares que tem guardado para emprestar para países mais pobres. Faz com que o Fundo Monetário Internacional solicite até que os países ricos perdoem as dívidas dos países mais pobres. Porque no momento que nós estamos dentro de casa nos queixando de tédio, de como é difícil a gente ficar sem a nossa liberdade de ir e vir, nós nos esquecemos que existem nesse momento pessoas internadas em hospitais em situação muito grave, que vão vir a desencarnar pelo coronavírus. Isso já está acontecendo na Europa, em países como a Itália e a Espanha, longe dos seus familiares. E aí a gente se depara o quanto ainda nós somos egoístas, o quanto o nosso egocentrismo acaba se exacerbando nesses momentos. E exatamente essa crise vem para despertar a nossa necessidade de solidariedade, a nossa necessidade de amor ao próximo. Eu selecionei rapidamente, entre ontem e hoje, algumas notícias na internet que eu achei muito interessante a gente compartilhar. E são notícias que vêm ao encontro exatamente disso que nós pensamos, na transformação do nosso planeta. E são notícias muito simples, mas que eu achei que vale a pena a gente aproveitar a nossa live de hoje para poder compartilhar. Paris, com humanos confinados, a natureza se expande, né? Pássaros cantando a plenos pulmões, javalis andando pela cidade, golfinhos voltando às costas. Imagina isso em cidades como Paris ou como Veneza. Investigadores da ONU pedem cessar o fogo na Síria para atenuar a tragédia do coronavírus, ou seja, um vírus levando a mesma até a tentativa de cessar o fogo numa das guerras mais intermináveis do nosso planeta, que é a tragédia da Síria. Coronavírus acelera o êxodo urbano na África. As pessoas estão migrando das grandes cidades para o interior para tentar se proteger, e uma mudança de paradigma, porque no interior eles estão
encontrando a possibilidade de poder produzir alimentos e até abordar a fome de uma maneira diferente. Estados Unidos e União Europeia consideram urgente reforçar a cooperação internacional contra o vírus. Então, países unidos na busca de uma solução para toda a humanidade, e deixando também conflitos e guerra de lado. Uma aqui para as crianças, né? Cascão da Turma da Mônica, vence medo e lava as mãos. É um outro paradigma interessante da nossa mudança de hábitos com relação à higiene, que deveria ser feita de uma maneira natural, que muitas vezes nós nos esquecemos de irmãos que moram em comunidades carentes, que não têm água para poder lavar as mãos, muito menos sabão, sabonete ou álcool gel, né? Os seres humanos com carência de tudo, né? Isso vai nos transformando, né? Fazendo com que pessoas como David Yupp, o Davi Yupp, que é o médico infectologista que coordena toda a campanha do coronavírus no estado de São Paulo, que é um dos estados mais afetados, parem e acabe verificando que ele está contaminado, e na quarentena ele acaba colocando que eu tive medo. Eu acho que, como qualquer outra pessoa, eu tive medo. Mas acho que o controle deste medo pode ser feito de duas formas. Uma com a fé e a outra com a paz na alma. Eu acho que ainda tem uma missão para cumprir. Eu acho que preciso voltar e trabalhar, e eu acredito que as pessoas podem ajudar umas às outras. É sofrido, é doído? Sim, mas nós vamos seguir em frente. Vejam, despertar da fé, o despertar da necessidade de uma espiritualidade e tentar entender tudo isso. Então, nós precisamos mais do que nunca entendermos que, dentro daquilo que nós acreditamos, primeiro, a gente não precisa ter tanto medo desse vírus, nem ficar em pânico, porque, na verdade, a gente entende que ele está acontecendo porque Deus permite que isso aconteça. E por que Deus permite que isso aconteça nesse exato momento? Porque Deus tem todo o poder de poder interferir, né? E por que Ele permite que isso aconteça? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós, como humanidade, possamos escolher os nossos caminhos. E o fato é que, nos últimos tempos, a humanidade vem buscando caminhos que não são caminhos que vão nos levar a um porto seguro. O que a gente tem visto e viu, né, nos últimos tempos com a sociedade moderna e contemporânea é o aparecimento de síndromes graves de depressão, de pânico, um índice elevado de suicídios, as pessoas e a sociedade beirando a loucura, um consumismo desenfreado, as pessoas extremamente preocupadas apenas com o seu bem-estar e esquecendo da importância do amor ao próximo e da necessidade de nós atingirmos o coração das outras pessoas. E agora, como num passe de mágica, tudo muda. Agora nós precisamos nos voltar ao bem comum. Nós precisamos entender que, se nós não ficarmos em casa, não cuidarmos da transmissão desse vírus, nós vamos estar infectando os nossos pais, os nossos avós. A gente tem saudade, óbvio. Eu não vejo os meus pais, não vejo só por telefone, e a gente tem saudade desse contato físico, mas eu entendo que nesse momento eu preciso protegê-los. Eu entendo que nesse momento eu preciso proteger os pais das outras pessoas. O mundo acaba se transformando porque nós também vamos visualizando o que são as nossas prioridades. Hoje nós falamos muito, e é muito comum nessa guerra entre a economia e a saúde, que não deveriam estar em guerra, deveriam estar colaborando uma com a outra, no que são serviços essenciais. E aí nós descobrimos que todos são essenciais. A pessoa que faz o transporte das mercadorias para nos abastecer, as pessoas que trabalham em supermercados, as pessoas que trabalham na saúde, nem se fala, as pessoas da polícia, do corpo de bombeiros, pessoas do porto que tem que descarregar as mercadorias, as pessoas que têm que manter limpa a cidade, que tem que manter todos os serviços funcionando. Então,
no final, todos nós somos essenciais, de uma maneira ou de outra. Como nós exercemos as nossas prioridades através da educação dos nossos sentimentos e do autoconhecimento. É importante frisar que a doutrina espírita sempre colocou a reforma íntima como algo fundamental na nossa existência. Nós estamos aqui numa grande escola, e essa escola nos serve de aprendizado. Então, se nós somos espíritos imortais, a primeira coisa é, eu não preciso ter tanto medo assim do coronavírus. Eu preciso sim seguir as orientações das autoridades sanitárias e médicas, eu tenho que ter o cuidado com a minha família, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas isso não pode ser um pânico nem um temor desnecessário. Segundo ponto, se eu estou hoje impedido de sair, ou se eu apenas posso sair para atividades que sejam realmente necessárias ou fundamentais, eu tenho que aproveitar o meu tempo para essa melhora e essa reforma íntima. E aí nós nos damos conta quantas pessoas nunca brincaram com seus filhos, quantas pessoas nunca compartilharam momentos com a sua família, quantas pessoas não arrumaram um tempo simples no seu dia a dia, e coisas que nós pregamos sempre, para a autorreflexão e o autoconhecimento. Há muito tempo que nós falamos que esse autoconhecimento, conhece a ti mesmo, é fundamental dentro de nós despertarmos para aquilo que realmente tem valor na vida, para aquilo que realmente é importante. E vejam, como nós ainda temos dificuldade de desacelerar, como nós muitas vezes que nós entramos nesse ritmo alucinado de nos escravizarmos com relação ao trabalho, acabamos deixando de lado o que realmente importa, porque simplesmente a gente não sabe o que realmente importa. E à luz da doutrina espírita, à luz do conhecimento de que nós somos espíritos imortais, transforma a nossa vida, nos liberta. Porque sabendo que a vida não acaba aqui, sabendo que essa é uma grande escola, nós entendemos também que Deus nos faz refletir e nos faz caminhar de acordo com as nossas escolhas. E esse tempo que é nos dado aqui é um tempo que nem sempre nós conseguimos aproveitar da melhor maneira possível. Muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que não são essenciais, perdemos tempo com coisas materiais que só nos levam a um vazio existencial ainda maior. Muitas vezes nós nos descuidamos daquilo que realmente é importante, que é a possibilidade de nós amarmos ao próximo. Jesus não nos pediu muita coisa, Jesus apenas nos pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Não é isso que está acontecendo agora, não é essa necessidade que nós temos agora de amar não só as pessoas mais próximas da nossa família, protegendo-as com o nosso distanciamento, que é doloroso e difícil, mas a possibilidade de nós amarmos o nosso próximo, auxiliando aquelas pessoas que vão, sem dúvida, ficar sem emprego, pessoas que não vão ter o que comer nesses meses de crise, pessoas que não vão ter acesso a um simples sabonete, não vão ter acesso ao mínimo de higiene possível. Pessoas que vão necessitar de todo o amparo possível dentro dos hospitais. E dentro daquilo que nós acreditamos, qual é a postura que nos é correta? O que nós imaginamos como correto num mundo hoje onde as pessoas estão amedrontadas dentro de casa? É nós continuarmos dentro daquilo que nós acreditamos, que é a possibilidade de trabalho no bem. E como é que isso se dá? Despertando por esse sentimento tão maravilhoso que existe dentro de nós, que é a fé. Fé que aparece sempre como alegria, como esperança no futuro. Fé de que tudo isso que nós estamos atravessando tem um sentido, que nada é à toa. Nós não estamos aqui entregues à própria sorte. Tudo que está acontecendo tem um propósito que mais adiante certamente nós vamos descobrir o que é. Nós temos que lembrar que a humanidade atravessou outras crises em períodos da história, como a peste negra, por exemplo,
e logo depois a história nos mostra que após a peste negra nós tivemos um momento importante da humanidade que foi o Renascimento. E certamente, depois dessa crise, nós vamos renascer e vamos transformar a humanidade para um período que deva ser um período onde nós vamos reconstruir o mundo de uma forma diferente. Um mundo mais solidário, um mundo que não precise mais de tantas disputas, tantas guerras, um mundo de mais respeito, um mundo da necessidade que nós vamos ter de, através da nossa inteligência, continuarmos, sim, a nossa evolução intelectual, mas também a nossa evolução moral. E essa evolução moral que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos. O respeito às pessoas, o respeito ao coletivo e a necessidade dessa solidariedade que só faz transformar tudo que está à nossa volta. Nós precisamos pensar muito nisso e começarmos a pensar isso agora. Esse é o momento da nossa transformação, né? Esse é o momento da transição do planeta e transição da humanidade. Deus usa, então, o tempo e não a violência para a nossa transformação. Deus usa desse artifício para que a gente possa parar e refletir e para que a gente tenha tempo de poder fazer a nossa transformação. Porque a gente não pode imaginar que as pessoas simplesmente vão mudar da noite para o dia, né? E talvez nessa escola que é a nossa existência terrena, a nossa existência física na Terra, a maior professora, a professora que mais nos ensina é a dor. Vivendo, sofrendo, amadurecendo, despertando, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Você imagina que se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedíssemos, as coisas que nós pedíamos quando nós éramos adolescentes são exatamente as mesmas coisas que nós pediríamos agora? Será que nós, com as nossas dores, o nosso sofrimento, os nossos erros, nós não acabamos despertando e entendendo o que realmente vale a pena? Que um mundo totalmente voltado para o materialismo e para as coisas que o dinheiro compra não nos traz a felicidade, e que a felicidade está nas coisas mais simples, como, por exemplo, você ter saúde, você estar em paz com a sua família, você ter uma profissão onde você se sinta útil e capaz de ajudar o mundo. Então, essa transformação, ela é lenta, mas essa transformação ela tem que ser sempre contínua e num movimento que vai avançar para o nosso progresso. Oscar Wilde, que foi um escritor famoso, sempre dizia que se você quiser destruir alguém, dê a ele tudo o que ele pedir. Por quê? Porque simplesmente nós nem sempre sabemos aquilo que nós precisamos, né? E sempre nós acabamos pedindo de uma forma egoísta para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade. E acabamos deixando de lado a vontade das outras pessoas. Acabamos deixando de lado o bem-estar. Acabamos não olhando nunca para o sofrimento alheio, sempre achando que o nosso sofrimento é maior que o das outras pessoas, que nos vitimizando, nós vamos chamar atenção para os nossos problemas, quando a solução está em nós podermos utilizar a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de fazer o bem e de trabalhar pelo bem, como uma forma de nós nos libertarmos, de nós cortarmos as nossas amarras e determinarmos que o nosso futuro, a nossa vida, a nossa felicidade está, sim, em trabalhar pelo bem. Allan Kardec nos colocava sempre que dentro da nossa lei maior está a caridade. E Jesus sempre nos colocava a caridade como o perdão das ofensas, como a intolerância com a imperfeição do próximo e como o trabalho no bem, a forma de amor ao próximo. Então, despertar para essa necessidade nos torna mais fortes, nos torna livres
e ao mesmo tempo faz com que nós tenhamos na nossa vida uma maneira diferente de pensar. Sempre que nós falamos em autoconhecimento, sempre que nós falamos na possibilidade de nós refletirmos sobre a nossa vida e a nossa existência, nós não podemos deixar de lado qual é o nosso guia, né? Qual é o nosso roteiro, o que nós devemos seguir. Porque é muito fácil, é como se a gente mergulhasse num oceano de uma maneira bem profunda. É fácil mergulhar nesse oceano. É muito fácil nós entrarmos numa floresta para que a gente possa explorar essa floresta. Mas e o retornar? Para onde nós retornamos? E como nós seguimos a nossa vida? E é por isso que a humanidade tem como guia Jesus. Jesus foi o espírito mais perfeito que já habitou entre nós. É o governador da terra e é o nosso modelo e guia a ser seguido. Eu fico imaginando se Jesus estivesse entre nós aqui, como ele se portaria frente a uma crise como essa. Será que ele se esconderia em casa? Será que ele estaria preocupado apenas com o seu bem-estar e com o seu medo de ser atingido pelo vírus? Ou, ao contrário, ele auxiliaria as pessoas que estão à sua volta, os mais sofredores, os mais necessitados? E você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode auxiliar um idoso que está agora em casa, resguardado, alcançando alguma coisa. Quando os doentes começarem a aumentar em número no nosso dia a dia, aqui em Ijuí, na nossa região, auxiliando desde as famílias, auxiliando esse próprio doente. Muitas pessoas vão ficar em quarentena em casa e vão se dar conta o quanto é importante ter alguém para estender um prato de comida, para auxiliar com algum tipo de material de higiene. Vocês imaginem que muitos de nós ficarão isolados em quartos sozinhos por 14 dias. E como nós vamos fazer? Como é que nós vamos passar o tempo nesses 14 dias? Então, esse é o momento que nós temos de poder despertar para a nossa necessidade de autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele tem que vir associado à fé e à esperança. A fé de que tudo isso acontece por um sentido. A esperança de que essa transformação vai nos levar para dias melhores. Vai fazer com que a gente possa, através do livre-arbítrio, fazer a opção por uma verdadeira vida no bem. E quantas vezes a vida não nos dá a oportunidade, ou nós não damos a oportunidade à vida de nós podermos refletir sobre o que é essencial, o que é importante. Então, esse é o momento. O que é importante na vida de cada um de nós? O que é importante para mim agora? Eu estou aqui, será que meu carro é tão importante assim? As minhas férias que eu não vou poder fazer e viajar para longe, elas são importantes? As roupas que eu visto? Será que os restaurantes que eu frequentava e não posso frequentar mais são importantes? Conforto material ele é bom e ele está aqui também para nos servir, mas não para nos escravizar. Nós temos que pensar na nossa vida na possibilidade de nós sermos felizes com pouco, de nós sermos felizes simplesmente pelo fato de nós existirmos, de nós termos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Quantos espíritos aguardam o momento da reencarnação? Quantas pessoas dariam tudo para estar no nosso lugar? E muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes nós nos queixamos da posição que nós nos encontramos. Eu estou agora aprisionado em casa, eu não posso sair. Mas, puxa vida, será que eu não estou numa situação onde estou protegido e confortável dentro da minha casa? Como eu me importaria se eu fosse o contaminado e o doente que estivesse dentro do hospital? A gente não pode negar a realidade que nós vivemos. Todos nós vamos passar por isso, de uma maneira ou de outra. O importante é que a gente utilize a nossa fé, a nossa possibilidade de conhecer
o que está acontecendo de uma forma racional. A doutrina espírita nos coloca essa possibilidade. E através do estudo e do conhecimento, nós entendemos primeiro, nós somos espíritos imortais. Essa vida é apenas uma passagem entre tantas outras que nós vamos ter ainda nesse planeta para a nossa evolução. Que nós precisamos ainda, sim, de doenças para despertar a nossa necessidade de nós cuidarmos da nossa alma, não apenas no nosso corpo físico. Nosso corpo físico, como veículo, tem que ser cuidado através da nossa alimentação, através de todos os cuidados que nós precisamos ter. Mas o cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito, esse é fundamental. Porque saúde é um conceito muito mais amplo, é um conceito de equilíbrio entre corpo e espírito. E se nós não despertarmos agora para o nosso equilíbrio espiritual, se nós não começarmos a nos dar conta do que realmente importa, se nós não começarmos a pensar de como nós estamos lidando com os nossos sentimentos, para que tanta mágoa, para que tanto sofrimento, às vezes, por coisas que realmente não têm a mínima importância, e de como nós podemos, através do conhecimento e dos ensinamentos de Jesus, transformar tudo isso. Eu acho que histórias sempre são boas para elucidar, e uma delas que eu li, preparando essa live de hoje, é a história de Chico Xavier. Chico Xavier era muito conhecido por gostar de animais, e ele tinha um cachorro. Então, conta que ele, quando ainda trabalhava como funcionário público, ele tinha um cachorro que adoeceu. Então, ele era uma pessoa muito atarefada, acordava cedo, né, tinha que trabalhar psicografando, fazia o seu trabalho normal, então não tinha tempo nem nos intervalos, enquanto seus colegas de trabalho tomavam um café, faziam intervalo, ele psicografava, e ele saía do trabalho ou continuava psicografando, ia para a casa espírita e ficava atendendo as pessoas até 1, 2 da madrugada. E aí, quando ele chegava em casa 2 da manhã, ele cuidava do seu cachorro doente, porque ele amava muito esse cachorro. Um amigo que, então, pensou numa maneira de ajudá-lo e disse, não, eu vou resolver esse problema e vou ajudar o Chico, né, para que ele não tenha toda essa carga. E, então, em determinado dia, o Chico chegando em casa, o amigo estava lá e disse, Chico, resolvi o problema com o teu cachorro. Eu sacrifiquei ele. E aí o Chico disse que ficou perplexo, né? Com a postura, no mínimo, né, inusitada do amigo, né? E aquilo acabou gerando nele um descontentamento, uma tristeza, que acabou se implantando como uma mancha no coração, uma mágoa. E aí, durante os trabalhos na casa espírita e até mesmo de psicografia, o Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, percebeu essa mágoa e apareceu para ele e disse, Chico, nós temos um problema. A gente sabe, né, da sua mágoa, que você está no seu coração, e isso está te atrapalhando bastante. Então, nós precisamos resolver isso, porque isso tem prejudicado muito os nossos trabalhos. E o Chico disse, pois não, como é que o senhor imagina que a gente possa solucionar esse problema? E aí o Emmanuel orientou, descubra, né, nessa pessoa que te causou essa mágoa, o que essa pessoa mais deseja, né, ter, e dê isso a essa pessoa. E aí o Chico disse, mas peraí, eu que fui, né, estou me sentindo ofendido, eu que estou magoado e ainda vou ter que comprar a coisa que ele mais quer, que orientação é essa? E aí Emmanuel disse, não, essa orientação não é minha, essa orientação é de Jesus. Então o Chico arregalou o olho, ficou calado e disse, bom, tá bem, né, vamos fazer isso então. E aí ele especulou e descobriu que o que o amigo queria, o que mais queria na vida, era uma máquina de costura, caríssima para os padrões da época, né? O Chico ganhava provavelmente salário mínimo, né? E aí ele calculou e disse, vixe, vou ter que comprar isso a prestação. E prestação, assim, provavelmente para umas 3 reencarnações, mais ou menos, né? Tamanho era o preço inacessível daquela máquina para ele.
E Chico, então, fazendo todo o esforço, né? Todos nós sabemos quando a gente compra uma coisa que a gente não pode pagar, o quanto isso, né, é difícil. Comprou a máquina e em determinado dia, então, foi até a casa do amigo e entregou a máquina de presente. O amigo ficou numa felicidade tão, ele não esperava aquilo, ficou tão exultante, e ao quase que imediatamente uma luz irradiou do amigo do Chico para dentro do coração dele e apagou totalmente aquela mágoa, possibilitando que Chico continuasse a sua vida e o seu trabalho tão bonito e tão reconhecido por nós. Então vejam, quantas vezes a gente carrega dentro de nós sentimentos que são ruins, que são nocivos, sentimentos de ódio, de vingança, de violência, sentimentos que fazem com que nós não possamos tocar a nossa vida da melhor maneira possível. Então, para que isso possa se modificar, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos entender como a vida funciona, nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar para as situações do dia a dia e de que maneira nós vamos enfrentá-las. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente possa aproveitar a escola, que é a vida, para esse aprimoramento constante. Nas situações mais simples, as situações mais complexas. Os gregos sempre diziam e colocavam que a palavra crise significava um problema que antecipava uma grande transformação e uma mudança para melhor. E essas crises, quando acontecem na história da humanidade, nos demonstram a necessidade evolutiva do planeta. E nós precisamos evoluir junto com o planeta. Está ficando claro agora, e nós observando o comportamento das pessoas, de que como as pessoas têm comportamentos diferentes perante a crise. E como tem pessoas que estão preparadas, estão despertando, e tem pessoas que não se dão conta de nada do que está acontecendo e continuam seguindo a sua mesma vida egoísta e pensando só exatamente no seu bem-estar e não dando bola e não entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Isso a gente vê pelo movimento nas ruas, a gente vê em atitudes egoístas, não, mas só eu vou sair hoje, se só eu sair não tem problema. E aí a gente, né, chega em determinado lugar e tem 100 pessoas lá, porque cada uma pensou exatamente a mesma coisa. Ou seja, pensou só em si e não pensou no bem-estar do outro. Esse é o momento de transformação e de libertação do nosso planeta. Esse é o momento onde a nossa reforma íntima se torna urgente e necessária. Não existe mais espaço e tempo para atitudes egoístas, não existe mais espaço e tempo para deixar isso para amanhã. Esse é o momento de nós despertarmos. E essa vai ser a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta. O nosso exemplo de como nós nos portamos. Várias são as mensagens e anedotas e piadas que chegam via WhatsApp, né? De quanto é complicado se conviver em família, confinado durante todo esse tempo, até para a nossa saúde mental. Mas como também isso nos possibilita que a gente possa modificar o nosso dia a dia. Eu tenho colocado sempre para mim, para minha esposa, Patrícia, o quanto para nós o nosso dia a dia não mudou absolutamente nada. Nós estamos muito mais atarefados do que estávamos antes, porque continuamos trabalhando, continuamos produzindo e, além disso, tivemos que assumir várias outras responsabilidades dentro de casa. Aulas à distância com as crianças, o contato com os pais, que agora tem que ser diário, mais próximo, porque eles estão numa situação de confinamento e precisam da nossa atenção, a possibilidade de nós fazermos atividades juntas. Eu brincava até com a minha filha de 7 anos, que estávamos jogando Banco Imobiliário, que é um jogo
você comprar coisas e como isso se tornava obsoleto num tempo de crise como essa. Até brinquei com os meus próximos, do tempo que ainda se comprava coisas e se vendia, né? E que isso não tem importância nenhuma para esse momento agora, onde nós precisamos sim de dinheiro para a nossa subsistência e para a subsistência das pessoas que estão próximas a nós. Então, toda essa mudança de postura e de mentalidade que essa crise venha nos trazer. Certamente, essa não é uma crise de poucos dias. Certamente, essa é uma crise que levará alguns meses para ser resolvida. Mas ela vai passar. A gente sabe, até pelo auxílio da ciência, que as pessoas vão se imunizar, que as pessoas, ou que a própria ciência vai encontrar em algum momento uma vacina que nos liberte. Mas que ela sirva de lição para essa transformação, para que guerras possam ser evitadas, para que o mundo mude o seu rumo, que era da destruição da natureza, da destruição do planeta, da total falta de respeito aos nossos recursos naturais, a total falta de respeito às relações humanas. Para que a gente entenda de uma vez por todas a importância da família, do quanto é importante. Vocês imaginam você não ter família num momento desses? Você ficar isolado dentro de casa, sozinho. Você imagina você não ter uma pessoa a quem dividir, né? Toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Você imagina, então, nesse momento, você não ter uma crença, uma fé, uma espiritualidade. Você imagina, nesse momento, não entender tudo o que está acontecendo à nossa volta e a nossa necessidade de despertar. Nós precisamos despertar já. Nós precisamos despertar imediatamente para esse novo mundo, para a Terra regenerada, para um mundo de transformação, onde talvez no futuro não sejam mais necessários tantas doenças, não sejam necessários tantas dores e tanto sofrimento para o nosso crescimento. Vocês imaginem um mundo onde a gente possa crescer pela educação dos bons sentimentos, crescer pelo amor ao próximo, crescer pela solidariedade. E tantos são os exemplos que vêm chegando agora, né, de empresas produzindo máscaras, pessoas auxiliando, doando sabonete, álcool gel, um prato de comida, uma cesta básica, alcançando algum dinheiro. Esse é o mundo que nós sonhamos. Esse é o mundo que a doutrina espírita tanto apregoa, que é um mundo de transformação e um mundo de elevação que todos nós vamos estar. E nós vamos voltar para esse planeta tantas e tantas vezes são necessárias. Então nós não estamos cuidando do planeta para os nossos filhos apenas, estamos cuidando do planeta para nós mesmos. Nessa ir e vir que é a nossa vida como espíritos imortais, reencarnando nesse planeta e cuidando dele para as nossas gerações e para as gerações futuras. Eu gostaria de terminar com uma oração e lembrando que as pessoas que quiserem mandar perguntas, nós vamos estar respondendo aqui ao final dessa live, mas agradecendo desde já aí a presença de todos os amigos, companheiros e simpatizantes da doutrina espírita por esses momentos de reflexão. Que bom que a gente pode, em algum momento da nossa existência, parar. E que todo mundo possa fazer isso em casa, no seu dia a dia, com as crianças. Agora, todo mundo fala que nós temos tanto tempo, né? Que a gente possa aproveitar o tempo, então, para o evangelho dentro de casa, que a gente possa parar para prestar atenção no nosso pensamento, não se deter tanto em notícias que sejam notícias ruins, né? Procurar, sim, ter conhecimento do que está acontecendo, mas sempre levar o nosso pensamento de uma forma otimista e utilizar da oração com os nossos familiares, com as nossas crianças, utilizar da oração como uma maneira que nós temos de poder equilibrar o nosso ambiente doméstico, equilibrar as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa ter um sono tranquilo e em paz. É isso que Jesus, o Mestre Jesus, espera de nós. Que nós possamos continuar sempre no caminho do bem, no amor ao próximo. Não esqueçam das pessoas que estão por aí necessitando de todo tipo de auxílio.
Não esqueçam que tem pessoas que, nesse período de crise, vão acabar desencarnando, e que nós podemos não só fazer a caridade material, mas a caridade moral. Um ombro amigo, mesmo à distância, onde você possa conversar com as pessoas, confortá-las, lhes dar esperança e lhe dar a possibilidade de um carinho, de um conforto e de palavras que possam ser palavras de conforto, de consolo. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela. E manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que eu carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo. Não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade e socorro, paz e luz, torna-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Chico Xavier e Maria Dolores. Um beijo no coração de todos os nossos idosos que estão em casa, de todas as pessoas confinadas nesse momento. Luz e paz para as pessoas desse mundo. Um agradecimento especial à Associação Espírita Casa da Esperança, do qual eu transmito nesse momento essa live, e que todos nós possamos estar sempre, de uma maneira ou de outra, irradiando luz e esperança através dos nossos pensamentos, das nossas orações, dos nossos lares, para esse planeta que nós tanto amamos, para a humanidade, para que a inteligência do ser humano seja focada na ciência, no despertar do bem, na busca da proteção e da cura para esse vírus e da transformação do nosso planeta, para que finalmente um dia nós possamos estar aqui habitando esse mundo de regeneração que nós tanto sonhamos. Obrigado pela presença de todos e, bom, vamos ver se temos ainda alguém que enviou alguma pergunta para que a gente aproveitar ainda mais esse momento. E lembrando sempre, né, que a gente não esqueça das medidas preventivas aí. Fiquem em casa, apesar de pessoas, né, ainda insistirem que a gente tenha que estar indo à rua, que só saia para a rua realmente quem tiver algum trabalho essencial, e que a gente possa, enfim, estar preparados para enfrentar esse momento. Essa pergunta, o que está acontecendo agora seria a data limite. Muito se fala sobre essa questão da data limite, que essa seria uma mensagem de Chico Xavier, que em 2019 né, seria a data limite para a transformação do planeta. Lembrando, como eu coloquei na própria fala dessa noite, isso não vai acontecer de um dia para a noite, né? Não vai, simplesmente nós não vamos dormir um dia e acordar no outro com a Terra regenerada. Esse é um processo, como a nossa vida e a nossa felicidade é um processo. Então, nós estamos começando a trilhar esse caminho de despertar.
E as pessoas precisam de tempos diferentes para despertar. Algumas já estão preparadas, outras estão se preparando e outras nem começaram ainda a despertar dessa necessidade. Mas esse é o momento que nós temos de poder transformar a realidade. Então, que a gente não se atente muito à data limite, que se atente a um período, a um processo, que nós acreditamos com fé que está começando agora. Temos outra pergunta. Segundo o Espiritismo, já estaria predestinado quem vai adoecer ou desencarnar pelo coronavírus? Não, não existe esse tipo de predestinação. Quer dizer, nós temos o livre-arbítrio para cuidar da nossa saúde, para cuidar dos nossos hábitos, né? Veja bem, se eu for agora um idoso teimoso e insistir em sair na rua, eu sei que eu sou do grupo de risco e eu posso me contaminar, mas nem sempre contaminar vai ser uma sentença de morte. Pode ser que eu pegue, né, como muitas pessoas que a gente já viu aí, o coronavírus e não tenha absolutamente nada, ou tenha formas mais brandas. O que se sabe é que os idosos têm uma probabilidade maior, mas que como jovens também não é 100% certo que eles não vão ter uma forma mais grave. Então, cada um de nós vai ter que passar por esse processo, né? O que a gente não pode ser é imprudente, né? O que a gente não pode ser é negligente e achar que nós somos invencíveis, né? Então, um aviso aí aos jovens, nós não somos invencíveis, vocês não são invencíveis e não são indestrutíveis, e principalmente, assim, ó, por mais que os jovens não estejam em um grupo de risco, eles são transmissores do vírus. Então, é importante também frisar, se acontecer, se nós tivermos que passar por esse tipo de provação, né, que a gente tenha fé também, que nós não somos nós não somos imortais, nosso corpo não é imortal, nosso espírito é imortal, e que um dia todos nós vamos partir dessa existência aqui. Se vai ser agora ou não, o importante é que a gente viva cada dia da melhor maneira possível. Eu lido com doentes com câncer. Como é que vocês acham que os doentes com câncer estão se sentindo nesse momento? Com uma doença grave, com um tratamento pesado, e ainda assim ter que ir até o hospital fazer o tratamento, eles também estão com medo, né? Mas com fé, com força, nós conseguimos e continuamos acreditando na vida e prosseguimos. Então, nada da gente ficar querendo ser determinista que possa acontecer isso ou aquilo. Vai acontecer para nós exatamente aquilo que nós necessitamos para o nosso processo evolutivo. E por isso que nós temos que fazer o melhor a cada dia, para que a gente saiba sempre que estamos fazendo o melhor. Sempre conto a história de Francisco de Assis, que estava capinando, né, no quintal, quando um discípulo chegou para ele e perguntou: mestre, se o senhor soubesse que fosse morrer hoje, o que o senhor faria? E Francisco de Assis virou para ele e disse: eu seguiria capinando. É a tranquilidade e a paz de espírito de que nós estamos fazendo a coisa certa. Que a gente também faça por merecer essa paz de espírito, tentando fazer o melhor a cada dia. Temos que cuidar o compartilhar de tantas coisas negativas. Vamos emitir bons pensamentos. Sempre luz onde quer que estejamos. Um abraço. E depois tem uma doença autoimune. Bom, vou falar primeiro esse comentário aqui de compartilhar, óbvio, né? Se o que a gente tem visto, eu fico imaginando como tem criaturas que se prestam num momento como esse de crise a estar compartilhando áudios falsos, vídeos falsos, doenças falsas, né? Para causar mais pânico, ao invés de utilizar essa ferramenta tão poderosa que é a comunicação. Eu imagino se desse um pane hoje na internet mundial, o que seria da gente, né? A gente estaria todos presos em casa, olhando para o teto. Então, que a gente possa utilizar com parcimônia desse tipo de informação,
né? E não gerar o caos. E, por favor, deixem as paixões de lado. Não é um momento para paixões exacerbadas por qualquer tipo de posição partidária, ou vamos pensar no bem da humanidade. Nós somos todos pertencentes a uma família espiritual e é hora de nós apoiarmos uns aos outros. É hora de deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, para pensar no bem do próximo. Com relação à doença autoimune, nós temos que lembrar que as doenças autoimunes, elas, na verdade, são uma exacerbação do nosso sistema de defesas que reage contra o nosso próprio corpo, nos causando alguns tipos de sintomas e dores. Então, os pacientes que tomam medicamentos para doença autoimune, alguns deles acabam tendo a sua imunidade comprometida. Então, é importante que esses pacientes, nesse momento, tenham um cuidado aí também de ficar em casa, de se isolar, de só sair de casa realmente, se for necessário, ou para realizar o seu tratamento. Interessante é que muitos dos remédios que estão surgindo para tratar o coronavírus nos casos mais graves são doenças que atuam também na resposta imune, como a cloroquina, ou alguns retrovirais. Então, esse mecanismo ainda está sendo estudado, precisa ser melhor comprometido, por isso que a melhor dica agora é assim, não abandone o seu tratamento, siga fazendo o tratamento recomendado pelo seu médico, tenha cuidado, os hospitais estão tendo todo o cuidado de diminuir ao máximo a circulação de pessoas, para que só vá ao hospital quem precise, e essas pessoas que precisem possam ter um determinado nível de segurança, com distanciamento de outras pessoas, evitando o risco de elas se contaminarem, porque a tendência é que o número de contaminações venha a aumentar agora nas próximas semanas. Por isso que é importante ficar em casa, para que a gente possa ir contaminando a população aos poucos e os recursos médicos não se esgotem. Encerradas as perguntas, agradeço mais uma vez pela presença de todos nessa live e sigam acompanhando, então, a Associação Espírita e Casa da Esperança nas lives e nessas transmissões que são tão importantes para que a gente possa continuar conectado espiritualmente e esclarecendo e trazendo luz para a vida das pessoas. Uma boa noite a todos e que a gente possa se ver em breve, passar da crise presencialmente, voltarmos a termos o nosso contato físico, o nosso abraço. Que Deus ilumine a semana de todos nós.